Olá, boa noite pessoal. Mais uma vez iniciando a revisão das questões que eu estou enviando para vocês, né? Que já enviei. Então estamos de volta aí fazendo uh, mais uns breves comentários sobre as questões, certo? Acredito que semana que vem eu consiga já começar a fazer as questões sobre a lei orgânica, as do regime jurídico, essas que eu postei para vocês são as principais, as que mais costumam cair, né? Mas como a gente trabalhando remotamente, trabalhando a home office e também trabalhando à distância, nessa ferramenta que a gente encontrou a nossa disponibilidade para poder usar, então dentro das nossas condições estamos fazendo o nosso melhor. Certo, pessoal? Para o vídeo não ficar muito comprido, cumprimento todos, uma boa noite para todos e vamos passar a fazer os comentários sobre as questões. A questão número 1 ali, praticamente ela quer saber sobre a responsabilidade do servidor. Vai estar lá no tópico das responsabilidades, entre o artigo 138 e 145, se eu não me engano. O que diz a questão ali, o enunciado da questão? Analise as assertivas a seguir. Quer saber quais estão corretas. A número 1, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Tá certo? Tá certo. Certo? O fato gerador de uma responsabilidade civil, administrativa e penal de um servidor é o que? O exercício irregular de suas atribuições. Isso está previsto onde? Artigo 138 do regime jurídico. Então essa alternativa está correta. Ali a inciso segundo, alternativa 2, as sanções cíveis, penais e administrativas não poderão acumular-se sendo independentes entre si. Está errado. Está errado por quê? Porque ali no enunciado diz não poderão acumular-se. E se vocês forem visualizar o artigo 142, o artigo 142 diz que poderão acumular-se. E o alternativa número 3 diz o quê? A responsabilidade civil ou administrativa do servidor não será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Previsão legal dessa alternativa está onde? Artigo 143 do Estatuto. E está errado também essa questão. Por quê? Porque lembre que eu falei para vocês que a absolvição criminal que negue a autoria, que negue a existência do fato ou a autoria, né, isenta da responsabilidade civil e administrativa também. Então a alternativa correta, a alternativa A, apenas a 1 está correta, que é o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições, previsto no artigo 138. E aí eu trago aqui o artigo 138 para vocês, com a tabelinha ali que eu costumo fazer sempre. Diz o que ali, o servidor, artigo 138 do Estatuto, responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Ou seja, a responsabilidade civil vai decorrer quando? Quando ele gerar um dano. A responsabilidade penal, quando esse exercício irregular dessa atribuição configurar um crime. Ele vai responder criminalmente, penalmente e administrativamente dentro das sanções administrativas. E ali diz, a tabelinha, responsabilidade. Desculpe, pessoal. Da responsabilidade ali, as 3 formas de responsabilidade, civil, penal e administrativa. E ali vocês visualizem que na administrativa, esses 5 tópicos que tem ali com um colchete ali ligando a administrativa, ali são os tipos de penas administrativas, são penalidades que poderão ser, penalidades administrativas que poderão ser impostas ao servidor caso ele exerça de forma irregular as suas atribuições. Quais são? A advertência, a suspensão, a demissão, a cassação e a destituição. Vocês lembrem que a advertência ela é por escrito, fica lá na ficha funcional do servidor. A suspensão ela não poderá, isso sempre costuma cair em prova, ela não poderá ser superior a 60 dias. E ainda pode ocorrer o quê? Pode ocorrer de um município, de administração, exigir te aplicar a pena de suspensão e exigir que tu vá trabalhar nesse período de suspensão, recebendo durante esse período de suspensão 50% da tua remuneração. Ou seja, se tu ganhou a suspensão de 60 dias e o município te convoca para trabalhar, ele vai dizer o que? Olha,
tu está recebendo a pena de suspensão, mas tendo em vista que as tuas atribuições são essenciais para o desempenho da administração, tu vai ter que continuar trabalhando, mas tu vai receber só 50% da tua remuneração. A demissão, por si só, não tem muito o que falar, né? Cometeu uma daquelas irregularidades passíveis de demissão, o servidor vai ser demitido. A cassação ela pode ser da aposentadoria ou da disponibilidade, lembrem? Que a cassação da aposentadoria, aquela situação que o servidor cometeu alguma falta funcional passível de demissão durante o exercício, durante sua vida funcional, durante o período que ele exerceu suas funções no município, ele cometeu uma falta passível de demissão e posteriormente passa-se alguns anos e ele é aposentado, e durante a aposentadoria dele fazem o quê? Fazem lá uma auditoria, uma investigação e constatam que o servidor que já está aposentado, no exercício das suas atribuições, cometeu alguma falta funcional que era passível de demissão. Acontece o que? Eles vão abrir um processo garantindo ampla defesa para esse servidor que está aposentado, e nesse processo eles vão fazer o quê? Vão tentar cassar a aposentadoria do servidor. Se cassar a aposentadoria, ela tem o mesmo efeito da demissão, ou seja, tu vai ser demitido, vão caçar a tua aposentadoria, tu é como se estivesse sendo demitido, tu não vai fazer mais jus ao recebimento do teu salário de aposentadoria. E a destituição, né? A destituição também é uma forma de punição, uma forma de penalidade, que vai ocorrer quando? Do FG ou do CC. Tu vai cometer alguma irregularidade no exercício, tu exerceu de forma irregular o FG ou o CC, cometeu alguma falta funcional durante o exercício do FG ou do CC, instauraram um processo administrativo e ali no processo vão fazer o quê? Vão te aplicar a pena de destituição. Só que tem que ter atenção, na destituição do CC, na destituição do FG, tu perde apenas a função, o cargo de CC, se for CC, e FG, tu só perde o FG, o teu cargo efetivo, no caso de servidor já estável, ele não perde o seu cargo, ele vai perder só a função gratificada. Certo, pessoal? Vamos lá, questão número 2, deixa eu passar aqui. Questão número 2, tá ali, ó. Será aplicado ao servidor a pena de demissão nos casos de... Aí eu botei ali, ó, artigo 149. São lá situações em que o servidor pode acabar sendo punido, sendo penalizado com a pena de demissão. E ali dá 3 alternativas, ó. Crime contra a administração pública, isso é óbvio, né? Não tem muito o que discutir sobre isso. Cometer algum crime contra a administração pública é passível de demissão, né? Abandono de cargo, o abandono de cargo também é passível de demissão. E ali o inciso 3 diz o que? Crítica à prefeitura do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. Vocês lembram que eu falei no curso de Osório, durante o curso para a prova de Osório, eu falei que o Osório estava equivocado, que era permitido, tudo. Capão ali, Tramandaí também é permitido, mas ali não é uma das possibilidades da pena de demissão. Não está lá, essa alternativa 3 ali não está no rol das condutas que incidem uma pena de demissão. Tá ali, então a alternativa correta é a alternativa D, apenas a 1 e a 2, que é o que vai dizer o artigo 49 ali. Eu não colacionei todo o artigo ali, porque senão fica muito conteúdo, né? Mas eu colacionei o caput e os incisos, tá ali, ó. Artigo 149, será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos de, inciso 1º, crime contra a administração pública, inciso 2º, abandono de cargo. Certo, pessoal? Vamos passar para a questão número 3. Diz o que diz enunciado da questão 3, que eu já não lembro mais. Diz ali, alternativa à questão 3. São penalidades disciplinares, artigo 144, 144 do Estatuto, é onde está a previsão. Se vocês quiserem ver algumas coisas sobre as penalidades disciplinares, vai estar no artigo 144. Eu recomendo a leitura justamente por isso, que já estou dando um fundamento legal para vocês, para que vocês possam ir lá e não ficar folheando ter que ler todo o Estatuto para poder achar a questão. Então já estou dando ali direto o artigo para que vocês, para maximizar o tempo e a pesquisa de vocês.
Então diz o que? Eles são penalidades disciplinares: advertência, suspensão e prisão civil. Isso que está dizendo o enunciado. Diz ali, ó, quais estão corretas? Estão corretas apenas a 1, apenas a 2, apenas a 3, apenas 1 e 2 e todas as assertivas. A alternativa correta está ali negrita, apenas a 1 e a 2. Por quê? Porque a prisão civil não é mais permitida no ordenamento jurídico brasileiro. A única prisão civil que é permitida hoje é a prisão por pensão alimentícia. Não pagou essa, se configura uma prisão civil, mas é por uma dívida, né? Dívida de alimentos, que aí é passível de prisão. Fora isso, não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro a previsão de prisão civil, certo? Então, se cair prisão civil lá na prova de vocês, não é passível de prisão civil no ordenamento jurídico brasileiro. Então, se cair prisão civil durante o enunciado da questão de vocês, você já pode automaticamente excluir essa alternativa. Por isso, a alternativa correta 1 e 2, certo? Vamos lá, pessoal, questão número 3. Aí vem aqui, ó. Aqui ficou uma tabela um pouco extensa, mas vai falar das penalidades. Quais são? Ali a questão 3 queria saber quais eram as penalidades, certo? Então, coloquei a tabelinha aí que tem no estatuto, no material que eu preparo para vocês sempre. Tem a tabelinha ali que fala sobre as penalidades no estatuto no regime jurídico dos servidores públicos de Tramandaí. O que diz ali? As penalidades. Quais são os tipos de penalidades que o servidor pode receber de acordo com a gravidade e a importância da falta funcional que ele cometeu. Diz ali, ó, a advertência. Lembrem, a advertência nunca sofre prejuízo econômico. O objetivo da advertência, a advertência e a suspensão, vocês vejam ali embaixo na observação, que diz o que? As penas de advertência e suspensão possuem caráter educativo. Ou seja, na advertência, o único prejuízo que tu vai ter é que tu vai ter essa advertência registrada na tua ficha funcional. E isso vai constar como um antecedente, como um histórico negativo para uma futura falta funcional que tu venha cometer. Entendeu? Então, o único ponto negativo da advertência é esse. A suspensão é aquela coisa, afastamento sem a remuneração, né? Não podendo exceder 60 dias, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. A pena de suspensão, ela pode ser aplicada de até 60 dias, sem remuneração. Porém, entretanto, todavia, o município pode fazer o quê? A administração pode requisitar o servidor do trabalho com direito a somente 50% da remuneração. A demissão também não tem muito o que falar. E ali a cassação, ó, que já falei anteriormente para vocês, e a cassação da aposentadoria e da disponibilidade. E a destituição, que eu também já havia falado para vocês, do cargo de confiança. Ó, eu botei ali, ó, cargo de confiança, perde apenas o CC, perde o cargo, no CC perde o cargo. E na função gratificada, no FG, perde somente o FG. Certo, pessoal? Vamos adiante. Só deixa eu posicionar a câmera certinho aqui, que eu mexi na câmera e mexi no documento. Só um momento, pessoal. Alternativa, questão número 4, vai falar sobre a pena de suspensão. Lembra que eu já falei para vocês, a pena de suspensão não vai poder ultrapassar o quê? 60 dias. Previsão legal, Estatuto do Servidor, artigo 148. Está ali, ó, pena de suspensão não poderá ultrapassar as 60 dias. E aí a banca vai brincar com vocês, vai colocar ali 30, 45, esse tipo de pegadinha que vocês já estão acostumados, que a banca, vocês já estão acostumados e sabem que a banca costuma fazer. Certo? Questão número 5, pessoal, tá ali. Ali, ó. Questão 5. A concessão das férias, vai falar sobre as férias agora. A concessão das férias, mencionando o período de gozo, será participada por escrito ao servidor com antecedência de no mínimo, ou seja, o que a questão quer saber? Quando que tu vai ser comunicado as tuas férias? Qual o período, qual o tempo de antecedência ao gozo que a administração tem que te comunicar? Olha, fulano, tu vai entrar em gozo de férias no dia tal. Com qual período de antecedência eles têm que te comunicar? O regime jurídico de Tramandaí prevê 15 dias. Previsão legal, artigo 141. 141 não, perdão, 101, pessoal.
que diz o artigo 101 ali? A concessão de férias. Mencionado, o pedido de gozo será participado por escrito ao servidor com antecedência de no mínimo 15 dias, cabendo a este assinar a respectiva notificação. Ou seja, 15 dias antes de tu entrar em gozo de férias, tu tem que ir lá e assinar e dar o teu ok, dar o ciente de que a administração está te concedendo as tuas férias. Certo, pessoal? Questão número 6. Analise as assertivas. Assertiva número 1. Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade são acumuláveis. Artigo 89. Não, pessoal. Adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis. Certo? Lembrando que se o servidor acumular uma dessas, vamos supor penosidade e insalubridade, ou penosidade e periculosidade, ele vai poder optar por qual ele quer receber, mas receber os dois jamais. Ele pode optar por qual dos adicionais ele vai receber, se ele tiver no exercício de sua função, acumulando duas situações que incidam algum desses adicionais. O adicional de periculosidade será de 40%, artigo 88. Não, o adicional de periculosidade está errado, o adicional de periculosidade é de 30%. E a alternativa 3, o direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 90. Tá certo, pessoal? Tá certo? Eu marquei errado o gabarito ali, pessoal. É a 1 e a 3, tá? Ela é a alternativa E. Eu mudei um pouco essa questão, então na hora de mudar eu não alterei o gabarito. Por quê? Porque os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade, quando cessarem as condições que te dão direito a ter esse adicional concedido, automaticamente tu também vai perder esse adicional, né? Se eu não estou mais exercendo uma atividade que me gere um risco, uma periculosidade, eu, por óbvio, não vou receber a periculosidade. E assim, consequência, a penosidade e o risco de vida. Certo? Então, a alternativa correta, a alternativa E. Apenas a 1 e a 3 estão corretas. Certo? A 2 ali está errada. E o artigo 88 diz o que ali? Ó? O artigo 88 vai falar sobre os adicionais. Ó. Os adicionais de periculosidade, 30%, adicional de penosidade, 30% e adicional de risco de vida, 30%. Vocês veem que todos ali, bom disso de ser tudo 30%, que é mais fácil de vocês gravar, memorizar. Vocês só vão ter que ter cuidado com o adicional de insalubridade, que aí é diferente. Aí o adicional de insalubridade ele é diferente. Certo, pessoal? Então ali os adicionais de periculosidade, penosidade e risco de vida são de 30%, certo? Bora lá. Opa, só deixa eu voltar aqui. Aqui. Tá aí, vamos lá, pessoal. Questão número 7. Tá aqui. Com relação à licença para tratar de interesses particulares, popularmente conhecida como licença-interesse, analise as assertivas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Ali já tá o gabarito ali, ó. A licença não poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou mesmo no interesse do serviço. Tá falsa. A licença interesse ela pode ser interrompida a qualquer tempo a interesse do município ou a pedido do servidor, né? Então, se for de interesse da administração que tu volte a trabalhar, eles vão te convocar, tu vai ter que retornar a trabalhar. Certo? Ou então tu pede, ela pode ser de até 2 anos, lembrem que a licença interesse ela pode ser concedida até 2 anos, que sempre é interesse do município, né? Mas pode ser interrompida a qualquer momento também. A alternativa ali, a alternativa 3, a segunda do meio ali, não se concederá nova licença antes de decorridos 2 anos do término ou interrupção da anterior. Ou seja, está certo, é correto, porque para ter uma nova licença de interesse concedida, tu vai ter que esperar mais 2 anos do término ou da interrupção dessa, certo? A 3, não se concederá licença ao servidor nomeado antes de completar 1 ano no exercício do novo cargo. Ou seja, se eu fui nomeado em outro cargo, eu vou ter que esperar decorrer 1 ano para depois eu poder solicitar a licença de interesse.
Então, ali ficou FVV, alternativa C. Certo? Onde é que está, qual é a previsão estatutária? A previsão estatutária está no artigo 109 e seus incisos. Só um pouquinho, gente, que eu subi aqui para mostrar todo o artigo para vocês, tá ali. Artigo 109. Vocês vejam o início do artigo que ele diz, a critério da administração, ou seja, quando a administração querer, não é assim eu quero e pronto, não é. É quando a administração, se houver interesse da administração. Poderá ser concedido ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração. Licença de interesse será sempre sem remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Como eu falei anteriormente para vocês, a administração pode de qualquer momento interromper a tua licença, ou então tu também pode chegar, pedir licença, fiquei 15 dias em casa, não, troquei de ideia, fiz outros planos, vou pedir para voltar a trabalhar, vai poder voltar a trabalhar, certo? Lembre-se que é sempre sem remuneração. Parágrafo 2º, não se considerará nova licença antes de decorridos 2 anos do término ou interrupção da anterior, ou seja, pedi licença prêmio, foi concedido, fiquei 2 meses em casa, voltei a trabalhar, agora para pedir uma nova vou ter que esperar decorrer mais 2 anos, certo? Ali parágrafo 3º diz o que? Não se considerará licença ao servidor nomeado antes de completar 1 ano de exercício no novo cargo. Aquilo que eu falei anteriormente a vocês, se eu for nomeado agora, eu vou ter que aguardar ali 1 ano, né? Em novo cargo, vocês vejam por quê? Porque o artigo 109, o caput, diz lá, servidor estável. Então, por isso que ali o parágrafo 3º diz, antes de completar 1 ano de exercício no novo cargo. Ou seja, eu sou enfermeiro, aquela situação que eu sempre relato para vocês. Eu sou enfermeiro, passei no cargo de médico, dentro do mesmo município, eu vou ter que esperar o quê? Trabalhando, exercendo minhas funções como médico e não mais como enfermeiro, me licenciei do cargo de enfermeiro, vou trabalhar agora, passei no concurso para médico e estou exercendo minha atividade como médico. Eu vou ter que esperar passar 1 ano de exercício para aí sim poder pedir uma nova licença de interesse. Certo, gente? Bora lá. Questão 8, o videozinho hoje tomara que seja um pouco mais curto para não cansar tanto vocês. Questão 8 diz aqui, quantos dos seguintes itens apresentam vantagens que podem ser pagas ao servidor, além do vencimento? Artigo 71 é a previsão estatutária, e ali tem 5 alternativas ali, Auxílio para diferença de caixa, 2, prêmio por assiduidade, 3, gratificações, 4, indenizações e 5, adicionais. Quantas estão corretas? É isso que o enunciado está perguntando para vocês. Quantas dessas 5 alternativas estão corretas? A alternativa correta, a letra D, apenas 4 deles. Vamos adiante, tá aqui, eu acho que tem aqui a tabelinha. Tá aqui a tabelinha, tá ali um mapinha mental para vocês, que relata ali qual é as vantagens que o servidor pode receber. As indenizações, está ali. Lembre-se que as indenizações elas não incorporam, né? As indenizações nós já vimos lá nas outras questões quais eram as formas de indenização. As gratificações adicionais e diferença de caixa, essas incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos de condições indicadas em lei. Que é o que está dizendo ali, o parágrafo 1º e 2º vai dizer o quê? Que as indenizações não se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. E o parágrafo 2º está dizendo que as gratificações, os adicionais e o auxílio de diferença de caixa, né, eles incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Ou seja, que o estatuto ou que a lei orgânica prevê, porque a lei orgânica de Tramandaí é também meio confusa, e também faz previsões que deveriam estar sendo feitas no estatuto, fizeram o legislador municipal, optou por fazer lá na lei orgânica, o que é totalmente não atípico, não digo que é atípico, não é corriqueiro, não é normal acontecer. Geralmente tudo que diz respeito a direitos, deveres, servidores estão previstos no estatuto, com algumas coisinhas diferentes às vezes na lei orgânica, mas muito pouco. Tramandaí praticamente que bota ali, acho que
quase que metade da lei orgânica de Tramandaí, não digo metade, mas um bom percentual da lei orgânica de Tramandaí faz previsões que poderiam ter sido feitas dentro do estatuto sem problema nenhum. Mas está aí para nós, vamos estudar da forma que eles criaram e fizeram a lei, certo? Vamos para a questão 9, que é a última. Eu achei que esse vídeo ia ficar um pouco mais extenso, mas acabou ficando pequeno e eu acabei fazendo só 9 questões em função disso. Vamos ali, diz o que? Enunciado. O servidor que prestar trabalho noturno entre as 22 de um dia e 5 horas do dia seguinte fará ajuste adicional de... Quer saber qual é o percentual do adicional noturno. Artigo 91 é a previsão estatutária. A alternativa correta é a alternativa C, 20% sobre o vencimento. Então vocês lembram, o adicional noturno vai ser sempre de 20% sobre o vencimento básico, não sobre remuneração. Vocês veem as outras alternativas ali, ó. Tem 20% ali, ó, sobre vencimento e 20% sobre a remuneração. Lembrem, vencimento é o salário base, é o básico. E remuneração engloba todas as vantagens, indenizações, tudo aquilo que o servidor recebe, vantagens, gratificações, indenizações, todos os benefícios que o servidor acaba por receber pelo exercício do seu cargo. Certo, pessoal? E aí o artigo 191, que é o fundamento legal para a resposta, né, diz ali, ó. O servidor que prestar trabalho noturno fará a divisão adicional de 20% sobre o vencimento do cargo. Certo, gente? Gente, aproveitem para estudar, aproveitem esse tempo. Estou sendo chato dizendo isso, todo vídeo eu digo isso. Aproveite esse tempo para estudar, daqui a pouco vai acabar a quarentena, a prova vai estourar e vocês já vão ter um diferencial que é que não deixar de estudar durante esse período de isolamento social. Aproveitem, a gente está à disposição para tirar as dúvidas, né? Eu vi ali que hoje estavam postando algumas dúvidas ali, o professor Sérgio vai respondendo. A gente está aí para isso, para auxiliar, para ajudar vocês no que tiver ao nosso alcance. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntem no grupo, perguntem lá na sala virtual, certo? Qualquer coisa é só chamar, prende o grito. Um abraço a todos, boa noite, bons estudos para vocês. Certo, pessoal? Tchau, tchau.